Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o poder dos hábitos na nutrição? Esse tema é muito importante. Eu sempre entro nesse assunto quando eu estou em consulta com meu paciente. No desenrolar da consulta, sempre conversamos sobre este assunto. Não tem como seguir uma reeducação nutricional sem ter hábitos saudáveis, né? Eu sempre digo quanto é importante, né, a gente tornar o nosso dia a dia de maneira mais eficaz, tendo hábitos, né, que a gente leva ao longo do dia, ao longo da semana, dos meses, e que se tornam bem sólidos ao longo da nossa vida. Os hábitos são difíceis de serem mudados, né? E quando a gente fala de nutrição, de alimentação, a gente sabe o quanto é difícil, né? Eles geralmente são formados, né? Os hábitos são formados desde a nossa infância, até mesmo pelos nossos pais, né? De alguma maneira eles tentaram acertar, né? Achando que estavam fazendo o melhor para nós. E na verdade já tinham esses hábitos, né? Que vinham dos pais, dos nossos avós, né? E a gente foi adquirindo com eles. Então é tão forte, enraizado isso dentro de nós, né? Que por muitas vezes crescemos achando que todos os hábitos que os nossos pais passaram para nós eram os mais eficientes, eram os melhores, porque sempre consideramos nossos pais como aqueles que nos educaram e que estavam sempre certos, né? E realmente, no modo deles, eles acertaram, né? Porque na verdade eles fizeram achando que era o certo. Só que muitas vezes, com o passar do tempo, nós vamos vendo que não foram os ideais, né? E tem alguns pacientes que até, por muitas vezes, chegam a culpar os seus pais por seu excesso de peso, por algumas doenças até mesmo que adquiriram depois de adultos, né? Mas é o que eu sempre digo, não adianta culpar nossos pais pelos erros, né? E sim considerar que eles tentaram acertar na medida do possível, sendo por amor, por dedicação, ou até mesmo não conseguiram se dedicar tanto porque tinham tantos afazeres, né, por necessidade mesmo, né, de estar sempre mais distante, fora de casa, nos seus trabalhos, e tentaram fazer o possível, mas nem sempre o possível a gente consegue realizar, né, de maneira certa, né? Então, o que eu digo, a gente não pode pensar lá no que aconteceu, né? A gente tem que tentar consertar a partir do momento que nos conscientizamos, né? E hoje em dia tá muito fácil nos conscientizar, né? Porque a mídia está aí, né? Mais próxima da gente. Temos mais contato, até mesmo com mais informações, né? E com muito mais profissionais, né, que entendem também desse assunto. Então, temos sim, né, que mudar alguns hábitos. É super importante esse assunto. E ao mesmo tempo é tão difícil, né? Porque esses hábitos que estão bem enraizados dentro de nós, a gente precisa colocá-los no pause, né? E tentar adquirir novos hábitos saudáveis e tentando sempre, na medida do possível, mudar algo em nós, né? E eu sempre falo para o paciente que a alimentação, a atividade física
para mim, ao meu ver, quando a gente consegue mudar esses hábitos, a gente consegue mudar muita coisa. Porque é algo que requer muito esforço, sacrifício, e não é prazeroso no começo, não é. Porque temos desejos, temos vontades, né? E a gente sabe que tudo que é prazeroso, que nos dá prazer, talvez seja o mais fácil de lidar, né? Porque está ali diante de nós, fácil acesso, por exemplo, podemos a qualquer momento pegar um biscoito, abri-lo e comê-lo, um biscoito recheado, podemos a qualquer momento pegar um doce, né, uma caixa de bombom, quando estamos com fome, do que lavar uma salada, do que cozinhar, né? Podemos ligar para o iFood, pelo WhatsApp mesmo, fazer um pedido, e o nosso lanche, as nossas guloseimas chegam rápido, né? Tendo dinheiro é muito fácil, né? Nos alimentarmos hoje em dia com muita besteira, com vários alimentos que não são nutritivos, que só também trazem malefícios para a nossa saúde, né? Então, esses hábitos do ligar, do mandar mensagem pelo WhatsApp, fazendo pedidos, né, de alimentos não saudáveis, esse hábito de irmos ao mercado, essa facilidade de estarmos comprando esses alimentos mais práticos, que é só desembalar, não descascar, não lavar, né? Essa praticidade nos dias de hoje, porque vivemos correndo, temos às vezes 1, 2, 3 trabalhos, né? Estudamos também, cuidamos da nossa casa, da nossa família, né? Quem tem filho, quem tem até mesmo o bichinho, né, de estimação. Então, são muitos compromissos, né? E deixamos sempre a alimentação, às vezes, em segundo plano, a atividade física em segundo plano também, né? Então, escolhemos o que é mais cômodo, porque chegamos tão cansados, então a gente quer algo o mais prático possível para nos alimentarmos e o que nos dá mais prazer. Ai, que delícia comer uma comida mais cheia de açúcar, cheia de gordura, que são alimentos mais viciantes, né? Como até mesmo, ai, meu sofá, que delícia ficar sentado, não fazer nenhuma atividade. Imagina, não vou para academia, imagina, não vou sair para caminhar na rua. Eu prefiro ficar em casa descansando, que meu dia foi tão estressante. Então, são hábitos realmente fáceis e prazerosos, né? Agora, difícil é adquirir aqueles hábitos realmente que a gente sabe que requer uma mudança, um sacrifício maior. E aí, com aquele também, como posso falar, com aquela sensação, né, que eu não vou conseguir me alimentar de maneira mais saudável porque eu não tenho essa questão da consciência do nosso paladar, né, daquela rotina de sentir aquele sabor. Por exemplo, eu fui educada, um exemplo, tá? Não eu, mas eu fui educada sempre sem o acompanhamento da salada, sem as frutas. Então, eu não tenho essa intimidade, né, do meu paladar com o sabor das frutas, com o sabor das folhas, dos legumes, das verduras. Então, eu preciso educar também o meu paladar. E aí que vem, né, até mesmo a dificuldade maior, porque além da gente sentir prazer em comer essas comidas mais fáceis, né, de se adquirir, porque elas são gostosas e saborosas para o nosso paladar, porque já estão viciados, o nosso paladar já está viciado, tem, né, essa questão, né, do não conhecer o sabor por muitas vezes, né? Então, por isso que é tão complexo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, né? A dificuldade, né? Então, por isso que quando a gente se reeduca, a gente precisa ter uma paciência enorme com nós mesmos,
precisamos ter essa consciência de que as mudanças não virão repentinamente, porque não somos super-heróis, super-heroínas. Precisamos ter essa consciência que a gente precisa ser flexível em alguns momentos, porque em alguns momentos a gente vai errar, a gente não vai acertar o tempo inteiro. Se reeducar é isso, se reeducar é saber que você precisa se esforçar para mudar os hábitos e que nem sempre você terá acertos, nem sempre você será perfeita, porque isso não existe. A gente vai mudando aos pouquinhos, talvez em passos de formiguinha ou tartaruguinha, mas de modo constante, né? E mesmo que você, por algum motivo da sua vida, você tenha que parar porque aconteceu algo que na verdade não teve como, atrapalhou a sua rotina de maneira assim muito brusca, né? Porque muitas vezes você até mesmo não estava esperando aquilo, né? Tipo um desemprego repentino, a morte de um ente querido na sua família que desestrutura, né? Te abala profundamente, mas você talvez não consiga seguir, né? Aqueles passos que você estava dando anteriormente, mas você tem essa consciência, eu vou parar, preciso respirar, não estou conseguindo seguir a minha rotina com os meus hábitos novos, mas eu vou continuar à medida que eu consiga, né, dar esses passos. E assim você vai voltando, né, de maneira talvez muito lenta, mas o que importa é que você continue. Você tire uma força grande dentro de você, né, e você continue. Esse é um assunto talvez para um próximo vídeo também, que eu acho muito importante, porque para a gente conseguir mudar os nossos hábitos, a gente precisa ter essa força. Eu fui descobrindo ao longo também da minha profissão e ao longo da minha vida pessoal que precisamos muito ter uma mente fortalecida, porque senão a gente não consegue seguir, né? E muito menos mudar hábitos, muito menos. Porque se a gente tiver uma mente, não digo fraca, uma mente mais sensível talvez, né? Porque dependendo do nosso temperamento, temos uma mente mais frágil, essa é a palavra, né? E que nos tornamos de maneira mais sensível. E essa sensibilidade, essa fragilidade não faz com que nos tornamos muito eficientes. E quando nos tornamos eficientes com uma mente mais fortalecida, é isso que nos traz benefícios, é isso que nos faz gerar um prazer maior que estamos conseguindo realizar. E essa recompensa da realização nos torna cada dia mais forte para continuarmos e mudarmos cada dia mais, para evoluirmos, na verdade, né? E quando a gente vai olhar lá para trás, a gente vê quanto que a gente mudou. E até mesmo temos que comemorar as nossas mudanças, né? Mesmo que sejam pequenas, mas é super importante observar as mudanças. E é por isso que eu falo para o meu paciente, não exija demais de você. Tente ter mais paciência com você mesmo. Se você está vendo que você está evoluindo, mesmo que seja muito pouco, mas se você lembrar do que você era antes, você já está progredindo. Então você tem que comemorar com seus avanços. Eu falo muito que a gente tem que ter uma estratégia também. A gente tem que ter algo em mente e tentar focar naqueles passos que a gente coloca no nosso dia a dia, que eu falo que é tão importante também a gente ter uma disciplina, uma organização. Eu falo isso porque eu vivi tudo isso e vivo, porque a gente vive o tempo inteiro tentando melhorar, né? E a gente vê que tem muito ainda para evoluir. Então eu falo isso para o meu paciente, da importância do hábito
na alimentação, na nutrição. E mesmo que sejam hábitos pequenos, mas que sejam hábitos frequentes. E com o tempo você vai mudando e você vai aumentando esses hábitos até que sua vida se torne diferente, para que você tenha uma empolgação maior para manter. E quando você olhar para trás, você observar, nossa, eu não tenho mais esses hábitos antigos e nem gostaria de voltar mais, porque eu já me acostumei tanto com esses hábitos novos que isso é a minha vida hoje em dia. São esses hábitos que me formaram a ser o que eu sou hoje. Então, gente, vamos pensar nisso, né? Que a gente tem que levar para a nossa vida esses hábitos para o resto, né? Que a gente fala para o resto da nossa vida, que a gente não pode pensar que é apenas um momento. A reeducação nutricional é para a vida inteira. E para se reeducar, precisa de hábitos novos para a vida inteira, até que eles se tornem reais e não se tornem, que não sejam, na verdade, hábitos novos. São hábitos que a gente adquiriu e permaneceu, tá? Talvez, assim, no próximo vídeo eu dê algumas dicas de como também eu formulei alguns hábitos na minha vida que foram tão importantes até mesmo para a questão da minha saúde, a questão do meu aperfeiçoamento. E eu acredito que muita gente também, né, tem algumas ideias também de como criar novos hábitos, né? Se tiverem também, podem mostrar para mim também a forma, né, de como vocês fizeram isso acontecer. Escreve aí embaixo, né, caso vocês queiram, né? Porque é importante até mesmo para dar dicas novas, né? Nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre o quanto é importante a gente ter um amadurecimento na nossa vida espiritual, na nossa vida intelectual, psicológica, mental e emocional. Por isso que eu falo sempre de nutrir corpo, mente, que envolve nossas emoções também, porque somos o que pensamos, né? E espírito, tá? Porque isso que nos fortifica, nos tornando mais eficazes e mais humanos também, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Sobre o poder do hábito na nutrição. E a nutrição não envolve só o que está ali no seu prato, o que está ali na sua mesa, o que ingerimos. A nutrição tem muito a ver com o nosso comportamento, muito a ver. Então, a gente tem que ter essa consciência que a gente consegue só mudar os nossos hábitos alimentares quando nos comportamos de maneira diferente. E queira ou não, requer um esforço. Queira ou não, requer uma organização, uma disciplina. E quando você muda seus hábitos alimentares, você consegue realmente ter uma força dentro de você, porque é algo tão difícil, é algo que requer tanto sacrifício, que você nota, nossa, eu consegui fazer isso. Eu me tornei uma pessoa eficiente. Eu acredito muito que agora eu posso mudar outras coisas da minha vida. E assim você vai adquirindo mais hábitos, não só com relação à nutrição, mas com relação àquilo que você deseja que mude na sua vida. E acredito que você se fortalece. E é muito legal quando a gente enxerga o que nós éramos e somos hoje, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo, tá? Se Deus quiser.